Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Vasco contra o Operário, jogo que acontece às 7 horas da noite, em São Januário, jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo foi 1-1 entre Vasco e Operário, lá na casa do Operário. Agora é no Caldeirão. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco, provável escalação do Fernando Diniz. Tem muito torcedor do Vasco aí que tá iludido, tá acreditando no trabalho do Diniz. Até porque, depois do último jogo, né, cara, não tem como a gente não acreditar, não botar fé no trabalho do Diniz no Vasco da Gama. Enfim, se você não me conhece, chegando agora, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir aí pra você clicar no botão do like e também pra se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Beleza? Tem muita gente que esquece, pessoal, de clicar no like aí. Dá essa moral pra gente, não esquece, não vale nada, não custa nada no seu bolso. Beleza? Então é isso. Agora vamos lá? Vamos para provável escalação, onde você vai poder assistir a partida, que horas é o jogo, eu falei na introdução, mas se você esqueceu, você vai saber aqui agora. Vamos lá. Vasco versus Operário, onde você pode assistir ao vivo, horário e prováveis escalações. Cruz Maltino e o Fantasma, né? Precisam de uma vitória para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. A ficha do jogo, tá? Data e hora, quinta-feira, hoje, dia 20 de maio, às 19 horas, horário de Brasília. Local São Januário, no Rio de Janeiro, tá? Então, torcedor vascaíno aí, se eu não me engano, pela última vez que eu olhei, não tinha esgotado os ingressos, vão pro jogo hoje, né? Que é super importante apoiar o Vasco da Gama, ainda mais que o torcedor vascaíno tá com uma expectativa, querendo ou não, no trabalho do Fernando Diniz. Então, vamos apoiar. A gente sempre apoiou o Vasco da Gama. Não vai ser agora que a gente vai deixar de apoiar. E lembrando também, hoje, tá? Hoje, às 10 horas da manhã, vai abrir a venda pro jogo de sábado contra o Fluminense, ok? E aí você pode comprar ali o ingresso pro jogo no Maracanã às 6h30, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo, cara. Os tricolores estão em choque, tá? Os tricolores estão com medo, estão botando que não é clássico mais, é uma guerra, enfim. Né? Logicamente, guerra dentro de campo, porque tá o Diniz do nosso lado e lá tá o Fluminense, né? Então, vamos ver o que vai acontecer no sábado, né? Mas falando do jogo de hoje, que é super importante, a gente não pode esquecer e pular as etapas, né? Até porque o Vasco joga hoje contra o Operário. E se, cara, vai ser eliminado, vou até bater na madeira aqui, ó, vai ser eliminado, meu irmão. Aí o torcedor, meu irmão, vai desanimar 100%. Com certeza, né? Então, cara, se o Vasco goleia o Operário hoje, pô, seria muito maneiro, né? Seria muito maneiro, a torcida sábado ia lotar o Maracanã. Lembrando que vai ter setor misto e também é dividido, né? Dividido entre aspas, porque a gente sabe que a torcida do Vasco é muito maior que a do Fluminense e que vai ter a maioria do torcedor vascaíno, né? Então, querendo ou não, o torcedor do Vasco vai poder ir pro Maracanã no sábado, torcer pro Vasco da Gama contra o Fluminense. Jogo importantíssimo pra gente assistir, tá? Então, o árbitro da partida de hoje, a gente sempre fica anotando esse fato do árbitro, porque várias vezes o Vasco é prejudicado pela arbitragem, não só o Vasco, mas como muitos clubes do Brasil. Infelizmente, o Brasil tem esse problema de arbitragem. É o seguinte, o árbitro da partida de hoje é o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. A assistente é a Leila Nayara Moreira da Cruz, do Distrito Federal também, e o Daniel Henrique da Silva Andrade, do Distrito Federal também. O VAR é o Charlie Wendy Straub Deret, do Santa Catarina, tá? Então, jogo importantíssimo pra gente saber aí em relação a isso. Então tá aqui a ficha toda, você pode ler, pode tirar uma print aí pra você não esquecer. Então, jogo hoje às 19 horas, horário de Brasília, tá? Então, importante. E tá aqui a provável escalação do Vasco da Gama, que eu fiz um mapa aqui pra gente, fiz um campinho, e tá aqui a do Operário. Como não tem campinho ainda do time do Operário, a gente vai falar aqui, ó. No gol, Elias Curzel, Thales Olex, Alan Godoy, Joseph, Gabriel Feliciano, Jaci, Juan Zuluaga e Bochilha, Alano Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim. Daniel Amorim, que é ex-Vasco da Gama, lembrando também, né? Então, um ponto importante pra gente saber aí é em relação ao jogo de hoje ali contra, propriamente, o Vasco da Gama. E a provável escalação do Vasco tá aqui na tela. Montei o campinho pra vocês lá no Gol, né? E tá na tela pra vocês
a provável escalação do Vasco da Gama. Lembrando, tá? Eu não sou jornalista, não tenho informação nenhuma. É informação tanto do GE e também tanto ali propriamente do Lance, etc. Né? Então, o Vasco vem com o mesmo time que ganhou do Fortaleza no sábado, tá? Por que o Coutinho tá aí, João? O Coutinho não foi expulso? Foi expulso, verdade. Mas o Coutinho foi expulso no Campeonato Brasileiro. Hoje é Copa do Brasil. É competição diferente. Então o Coutinho hoje ele pode jogar. No sábado contra o Fluminense, infelizmente o Coutinho não vai estar presente, né? Então vamos lá. Provável escalação do Vasco. Léo Jardim no gol. Lateral direito, Paulo Henrique. A dupla de zaga, João Vitor e Luiz Gustavo. Lateral esquerdo, Lucas Piton. A dupla de volante, Tietê e Hugo Moura. Ponta direita, Ryan. Meia central, meia de criação, Felipe Coutinho. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante é o argentino Pablo Verrete, né? O homem do gol, né? O homem-gol do Vasco da Gama. Como diz o Alves Tricolor lá, que reage várias vezes ao Vasco da Gama, é o pula pirata, né? Então, pô, espero que o Verrete crave mais uma vez hoje, né? Faça seu golzinho ali e a gente consiga vencer tranquilamente hoje, né, cara? Eu acho que é um dia hoje pra gente conseguir e ter mais confiança nesse elenco, confiar mais ainda no trabalho do Fernando Diniz, né? Querendo ou não, o Vasco vinha de 9 jogos sem vencer, de vexames, de vergonhas, que foi perder de 4-1 para o Puerto Cabello da Venezuela, de tomar uma virada para um Vitória com 1 a menos. Isso pra mim é uma vergonha, tá? Então, querendo ou não, o Vasco contra o Fortaleza no sábado foi um Vasco totalmente diferente, com uma outra cara. E, obviamente, né, a gente viu ali algumas coisas do Fernando Diniz. Então, vamos acreditar no trabalho do treinador Fernando Diniz, porque é super importante. Lembrando que o Diniz e o elenco do Vasco teve só um treino, tá? O jogo do Vasco aconteceu no sábado, mas se eu não me engano, domingo foi folga para os jogadores, né? Ou então eles se recuperaram, algo do tipo. E ontem, no caso, segunda-feira, teve o treino pela manhã, né? E, inclusive, depois teve aquele tiroteio e tudo mais lá no Cidade de Deus, que é do lado do CT Macia Barbosa. Beleza? Então essa é a provável escalação do Vasco pro jogo de hoje. Acho que não vai acontecer nenhuma mudança. Claro, se tiver alguma lesão ali no aquecimento, ou seja que for, o jogador está se sentindo mal, talvez o Diniz mude. O jogo do Vasco hoje, cara, é um Vasco que... O que eu vou achar da partida de hoje? Sendo bem sincero pra vocês. Eu sempre falei pra vocês que o Vasco sempre foi um time reativo. O Vasco sempre esperava o outro time atacar. E aí o Vasco conseguiu um contra-ataque. E era fatal o contra-ataque do Vasco. Realmente era. Mas não é um estilo de jogo que me agrada tanto. O que me agrada é o Vasco ter a posse de bola, criar jogadas, mandar no jogo, né, querendo ou não. Aí se vai conseguir fazer o gol ou não, aí é outros 500, depois a gente vai debater. Mas eu prefiro o meu time criando jogadas, tendo a posse de bola, tendo a bola dentro de campo. E a gente sabe muito bem que o time que corre atrás da bola, ele cansa mais do que o time que tá com a bola no seu pé. E o Vasco, com o Fernando Diniz, prioriza muito a posse de bola. Então, cara, não é só ficar no toque-toque, tem que finalizar também, tá? Tem que ter ali a efetividade. Então, querendo ou não, vamos apoiar, vamos torcer no dia de hoje. Essa é a provável escalação do Vasco, acho que não vai acontecer mudanças. Logicamente, no segundo tempo ali, o Felipe Coutinho deve sair, né? Como ele sempre sai ali no segundo tempo dos jogos. Não sei se o Paê vai ser relacionado, ainda não soltou a lista de relacionados. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar em live com vocês. Às 14 horas a gente vai fazer uma live e depois, de tarde, tá? Ali mais 3h30 por ali, a gente vai abrir a nossa live pré-jogo direto de São Januário. Isso mesmo. Pra quem aí não conhece São Januário e tudo mais, vai poder assistir aqui no canal, na nossa live, direto lá de São Januário. Beleza? Então, aí no segundo tempo, se o Paê tiver relacionado, provavelmente o Paê vai entrar aqui no meio campo. E aí, se o Paê não tiver relacionado, não tiver condições de jogo, talvez o Diniz pode fazer isso aqui, porque várias vezes já fez. E aí coloca ali propriamente um Adson aqui, né? Ou talvez ali um Lloyd, né? Enfim. E aí também aqui o Ryan provavelmente vai sair. E quem pode entrar talvez seja ali o próprio Lloyd, né? O Lloyd sempre vem entrando nos jogos. Aí no segundo tempo seria mais ou menos isso. Lloyd, Nuno e o Adson, talvez, ou propriamente o Garré. Eu queria muito ver, cara, no segundo tempo, caso o Coutinho saia no segundo tempo do jogo, eu queria muito ver aqui no meio campo o Garré, cara. Meu tipo segundo tempo seria isso aqui, cara. Time do Vasco morreu, cansou. Colocaria o Garré como meia central, Lloyd na ponta direita porque tem velocidade,
e o Adson aqui na ponta esquerda. E o centroavante ali, Pablo Verratti. Claro, se o Vasco estiver com 3-0 no placar, 4-0 no placar, tira o Verratti ali, né? Dá pra tirar o Verratti ali. Aí coloca talvez o Ryan, move o Ryan pra centroavante e tudo mais, né? Ou propriamente, coloca até propriamente o Alex Teixeira, enfim. Não sei como seria meu time caso o Vasco ali abra ali 3-0, 4-0, aí não tem por que deixar o Verratti em campo com risco de se machucar e etc. Né? Então essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje contra o Operário, tá? Olha outro ponto também, pessoal, que o Diniz, ele acompanhou o Sub-17 do Vasco antes de assumir o elenco principal profissional do Vasco da Gama. Informação importante do João Guerra, tá? Informação dada aí pelo jornalista. Interessante que o Diniz, ele já estava monitorando ali a base do Vasco e tudo mais. E, obviamente, a gente vê ali o Luiz Gustavo, que é um baita de um zagueiro hoje. A gente tá vendo que ele tá tendo a responsabilidade, o moleque tem 18 anos de idade, tá tendo a responsabilidade de vestir a camisa do Vasco e estar como titular em uma zaga do Vasco que foi tão contestada, tanto ano passado e tanto hoje, tá conseguindo jogar bem, tá conseguindo dar conta. Obviamente, ele vai falhar um jogo querendo ou não. É um moleque da base, é um moleque novo. Ele vai errar uma hora ou outra. Espero que não aconteça, logicamente, mas vai errar uma hora ou outra. Espero que o torcedor compreenda e entenda que é um moleque da base, tem 18 anos de idade, ele tá ali pra ajudar, ele sabe que é o Vasco da Gama, a gente vê o Luiz Gustavo com força de vontade, com vontade de ganhar, de vencer, cada dividida ele comemora e etc, né? Então são fatos importantes pra gente falar aqui. Beleza? Então, pessoal, não se esquece de clicar aí no botão de hypar no vídeo, porque sempre tem essa opção de hypar aqui no nosso canal, as nossas lives, nossos vídeos. Então ajuda aí, clica no botão de hypar e também deixa seu like. Beleza? Compartilha pra mais gente. Daqui a pouco de tarde a gente vai estar ao vivo aí com vocês, trocando aquela ideia e falando mais sobre o Vasco da Gama. Tamo junto? Saudações vascaínas, abraço a todos, fiquem todos com Deus. E vitória do Vascão hoje, deixa seu placar aqui nos comentários. Tamo junto!